Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Coffee Break. Aqui a gente fala de forma mais descontraída sobre temas relacionados à DTM, dor orofacial e sua associação com outras áreas da saúde, né? O meu nome é Tatiana Foscaldo e precisamente o tema de hoje é sobre 6 especialidades da área de saúde parceiras da DTM, né, nessa luta diária pela melhora de qualidade de vida do nosso paciente. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre 6 especialidades na área de saúde que são muito importantes na rotina do atendimento de DTM. Poxa, Tati, quer dizer que todos os nossos pacientes vão ter que ir a todos esses 6 especialistas? Não, não é bem por aí. O que eu estou querendo dizer é que muitos dos nossos pacientes vão precisar de uma abordagem transdisciplinar com pelo menos um ou duas dessas especialidades na área de saúde. Porque a própria disfunção temporomandibular, ela tem uma característica multifatorial, né? Então, ela é iniciada, perpetuada e causada por vários fatores. Então, como que a gente pode esperar que nós, dentistas, sozinhos, que a gente dê conta desses pacientes, né? E não é a realidade. Então, saber da importância dessas outras especialidades e criar esse tipo de parceria, eu acho que faz muita diferença no atendimento clínico dos nossos pacientes, né? E por isso que é importante. É importante a gente saber disso, é importante a gente saber que quando a gente faz uma abordagem mais individualizada e transdisciplinar, a gente tem mais chance de conseguir resultados positivos e de melhora do nosso paciente. Então, nós vamos falar sobre 6 especialidades que são a psicologia, a fisioterapia, a neurologia, cefaliatria, a otorrinolaringologia e a medicina do sono, a nutrição e, por último, dentro da odontologia, eu vou pincelar e falar sobre algumas especialidades que trocam muita bola com a DTM, né, baseada na minha experiência dentro da área. Bom, vamos começar então com a psicologia. Por que eu quis começar com a psicologia? Talvez cada vez mais a gente enxergue a importância da psicologia na condição principalmente dos nossos pacientes mais crônicos, tá? Eu acredito que o paciente com disfunção, digamos assim, mais base, né, com características não tão crônicas, ainda a gente maneja muito bem com a fisioterapia, odontologia, às vezes com a presença de cefaleias primárias, a neurologia. Mas quando a gente fala de condições mais crônicas e pacientes mais crônicos, a psicologia ela vai fazer muita diferença. Vejam bem que aqui eu não estou dizendo que a dor do paciente está na cabeça dele, tá? Eu tenho até nervoso quando eu escuto isso. Às vezes eu recebo uma referência de um colega e ele já manda o paciente para mim assim, olha, eu tô te mandando um paciente que é meio doidinho, tá? Por quê? Porque a falta de conhecimento com relação às dores crônicas, ao processamento da dor, ao como o estado emocional interfere na experiência de dor, traz esse estigma, né, de que o paciente com dor crônica ele é doidinho, ou a dor está na cabeça dele, né? Eu já abordei em alguns vídeos aqui, né, que a dor crônica ela não está associada a uma lesão, né? Então, poxa, se eu não estou vendo nada ali que cause a dor, essa dor só pode estar na cabeça do meu paciente. Isso é um erro muito comum, muito grosseiro, e o paciente acaba sofrendo com esse estigma, tá? Então, gente, a gente tem que abordar de forma mais humana, entendendo melhor o papel que os aspectos psicossomáticos e emocionais têm no processamento da dor, certo? Então, primeiro, a gente tem que entender, que a maior parte dos estudos na área de DTM mostram que os pacientes têm mais alterações psicossomáticas, né? Então, são pacientes que apresentam quadros
de ansiedade, depressão, que relatam alteração de qualidade de vida. Então, isso está muito presente nas pesquisas da DTM, né? A gente vem vendo isso cada vez mais. Então, a gente precisa entender que a experiência de dor, como eu já falei, a experiência da dor ela é algo complexo, né? Que envolve uma série de processamentos nociceptivos e que todo esse processamento de informação de dor, ele vai ser interpretado no cérebro do nosso paciente de acordo com a história passada que ele tem com dor, o estado emocional que ele se encontra, se ele está estressado, ansioso, depressivo, né? Tudo isso vai influenciar de alguma forma como ele experimenta a dor. Então, a gente tem que entender que a experiência de dor, ela pode ser amplificada por esses quadros emocionais, como ansiedade e depressão. Tá? Então, quando você entende isso, é muito diferente da dor estar na cabeça do paciente. Veja bem, é uma experiência que pode ser amplificada, uma experiência de dor aumentada pelo estado emocional. E a dor real. A dor real. A dor não está na cabeça dele, certo? É muito importante a gente ter isso, porque o paciente, ele já procura a gente, eu vim aqui porque as pessoas já acham que a minha dor está na minha cabeça, entendeu? É coisa da minha cabeça, né? É um paciente considerado chato, né, por conta dessas queixas, e a gente que se propõe a estar na área, a gente tem que ser diferente. A gente não pode tratar esse paciente como todos os outros profissionais vêm tratando, certo? Então, a gente tem que entender que essas características psicossomáticas são muito presentes no paciente com DTM, que depressão, ansiedade, estresse emocional amplificam a experiência de dor desse paciente, né? Eles podem não só ajudar a iniciar uma dor, como ser um fator predisponente ou manter essa dor, né? Perpetuar essa dor, tá? Então, esses fatores juntos, eles podem iniciar, podem predisponer ou podem perpetuar um quadro de dor já pré-existente. Da mesma forma, a gente sabe, estudos mostram que estados emocionais positivos, que pacientes que são que creem na melhora, creem que aquilo pode ser controlado, pacientes que praticam técnicas de relaxamento, técnicas de mindfulness, meditação. A gente sabe que o oposto traz melhora também, né? Então, da mesma forma que os estados emocionais, eles têm o poder de ampliar a dor, se isso for modulado, né? Para o contrário, se isso for modulado a favor de relaxamento, de estados positivos, de crença na melhora, a gente consegue reduzir a experiência de dor. Então, olha a importância do estado psicológico do seu paciente e olha a importância do profissional da psicologia nesse processo, né? Então, esse profissional, ele pode ser o porto onde o paciente vai conseguir enxergar melhor a situação, entender como esses fatores emocionais da vida dele modulam a dor dele e conviver melhor com isso e tentar ter atitudes mais positivas com relação à sua melhora, certo? Então, é muito importante. A gente sabe que a dor hoje é vista dentro do modelo biopsicossocial, né, onde além da gente ter alterações biológicas, a experiência vai ser modulada pelo estado emocional, pelo estado psicológico e pela realidade social que esse paciente está inserido, né? Bom, então a gente tem que entender que o paciente com dor crônica, principalmente aí os pacientes mais crônicos, eles podem inclusive entrar num ciclo vicioso de dor e depressão, dor e ansiedade, né? Eles entram num ciclo vicioso onde a dor aumenta o estado depressivo e a ansiedade, a depressão e a ansiedade aumentam a experiência da dor, né? E aí, como que um indivíduo que chega para você já nesse ciclo, só você vai dar conta de ajudá-lo a quebrar esse ciclo, né? Então, eu acho que a psicologia realmente ela é fantástica e ela tem que ser
indicada, né? Ela tem que ser mais indicada para os nossos pacientes. Mas eu entendo a dificuldade dessa indicação, porque normalmente o paciente já chega meio desconfiado e você de cara falar, você precisa de um psicólogo, ele vai falar, pronto. É mais um que acha que a dor está na minha cabeça, porque a própria psicologia tem que enfrentar na sociedade esse estigma que ela tem, né? Vai fazer terapia quem é maluco. Claro que não, vai fazer terapia todo mundo, porque é bom, porque a gente se autoconhece, porque a gente pode ser melhor através desse autoconhecimento, através dessas reflexões que a terapia psicológica pode oferecer, e aí vai entrar em cada linha, é uma questão muito de preferência. Eu, pessoalmente, sou muito fã da psicoterapia e costumo ter essa conversa muito franca com os meus pacientes, mas há que se ter um feeling do momento de falar, eu reconheço isso. Numa primeira abordagem, você já indicar pode parecer meio duro para esse paciente, né? Então, tudo depende da forma como você acolhe, por conta, infelizmente, desse estigma que a psicologia tem na sociedade ainda, mas eu acho que já melhorou muito e que espero que ainda melhore mais, tá? Então, eu acho que a psicologia é uma especialidade importantíssima na parceria com a DTM. Vamos passar para a segunda especialidade, que é a fisioterapia. Bom, eu já fiz conteúdo aqui declarando meu amor também pelos fisioterapeutas e o quanto eles são importantes na minha rotina e no atendimento dos meus pacientes. Então, a fisioterapia, ela me ajuda e é minha parceira em vários momentos da caminhada com o meu paciente de DTM, dor orofacial. A fisioterapia é excelente em me ajudar na educação e dor desse paciente, né? Ela acompanha o meu paciente mais de perto, porque muitas vezes os pacientes fazem encontros semanais com o fisioterapeuta, e aí eu tenho esse feedback, eu tenho esse paciente mais perto de mim, então com essa parceria a gente troca muita bola. Além disso, a fisioterapia é excelente para me ajudar a fazer o reforço com relação a hábitos posturais, hábitos parafuncionais, deletérios que podem agravar a dor do meu paciente, certo? Além disso, na própria abordagem terapêutica para a melhora do paciente, então a disfunção temporomandibular, ela é músculo-esquelética, né? É um tipo de disfunção músculo-esquelética. Então, a fisioterapia, ela é essencial no controle dessas disfunções músculo-esqueléticas. Então, quando eu falo dos pacientes miofaciais crônicos, né, com alterações de musculatura muito importante, alterações essas que levam a causar dores referidas, a fisioterapia manual, as técnicas fisioterapeutas manual, laser, crochetagem, TENS, a gente sabe que trazem alívio desses sintomas, além de alongamento, além de fortalecimento de certos grupos musculares. Então, para as disfunções musculares, a fisioterapia é maravilhosa na melhora do quadro desse paciente e é muito nítido para mim, né, que os pacientes que fazem a abordagem comigo, seja ela farmacológica, com bloqueios, associada à fisioterapia, ele vai muito melhor do que o que não vai na fisioterapia. Então, eu sempre brigo pela fisioterapia também. Nesses casos, sempre luto para que o meu paciente entenda a importância de procurar um fisioterapeuta especializado. E o mesmo se aplica para as disfunções da articulação temporomandibular, né? Eu trabalho muito com pacientes com travamento articular por deslocamento de disco sem redução com travamento, né? E também é muito claro para mim que os pacientes que eu realizo a manobra de liberação, a viscosuplementação, a infiltração de PRF, a artrocentese, que seja, dependendo da sua indicação, os pacientes em que eu realizo a minha parte do trabalho que vão à fisioterapia, eles melhoram mais rápido, eles ficam melhor por mais tempo, eles têm menos recidiva, certo? Dos que não têm essa pegada. A gente aqui no Pará, com a nossa turma de especialização no Instituto Kikuchi, a gente atende numa clínica da especialização cerca de 40 pacientes, né? E muitos desses pacientes, vindo de municípios mais do interior do Pará, não têm a condição financeira, né, de fazer a fisioterapia, nem o acesso pelo Sistema Único de Saúde. E é bem nítido para mim que eles poderiam ir muito melhor, porque aí a gente faz a fisioterapia no Instituto, mas faz uma vez no mês, né?
Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito e quem sabe a gente no futuro vai conseguir ter como oferecer para essa parcela da população a abordagem fisioterapêutica, certo? Então, a fisioterapia é essencial em vários momentos. Eu tenho parceiros maravilhosos, a gente troca paciente, a gente troca ideia do que a gente pode fazer para esse paciente melhorar. E é uma especialidade parceiríssima da DTM, ok? Vamos passar para a terceira especialidade no tema de hoje, que é a neurologia ou a cefaliatria, né? Que é a parte da neurologia que trata as cefaleias. Cefaleia é um nome técnico bonito para dor de cabeça, né? Então, como não ter um parceiro neurologista, né? Fica complicado. Primeiro porque a dor de cabeça é um sintoma muito frequente nos nossos pacientes com DTM, né? Principalmente aquela dor de cabeça temporal, né? Muito comum. Então, esses pacientes vão chegar para a gente com queixa de dor de cabeça. E aí a gente tem que saber que, dentre as cefaleias primárias e a dor de cabeça do nosso paciente com DTM, a queixa de dor de cabeça do nosso paciente com DTM, existe uma sobreposição muito grande entre as cefaleias tipo tensional e a DTM, tá? Uma sobreposição muito grande. Acredita, a gente sabe que a cefaleia tipo tensional, a CTT, e a DTM miofacial, né? E aí eu tô falando de DTM, a disfunção temporomandibular, subtipo disfunção muscular, da musculatura mastigatória, subtipo dor miofacial, tá? Então tem um vídeo onde eu falo um pouco sobre tipos de DTM, que eu falo da dor miofacial. Então, quando eu falo da CTT e DTM, eu tô falando da CTT e da DTM miofacial. Existe essa sobreposição, a gente sabe que eles dividem em mecanismos patofisiológicos, né? Eles têm características semelhantes, mecanismos patofisiológicos semelhantes, respondem ao mesmo tipo de tratamento. Então, você trata o paciente com DTM miofacial da mesma forma que você aborda o paciente CTT e eles melhoram da mesma forma. Então, acredita-se, inclusive, que a CTT e a DTM miofacial sejam basicamente a mesma coisa se manifestando em grupos musculares diferentes. Então, quando a gente fala de DTM miofacial, a gente fala de masséter temporal, e quando a gente fala de CTT, a gente fala de musculatura cervical, paracervical e pericraniana, né? Então, a gente tem que saber disso e ter um parceiro para conversar quando esse paciente pinta no nosso consultório, tá? A prevalência de indivíduos com CTT em estudos de DTM é cerca de 30,2%. Apesar da DTM miofacial e da CTT serem super semelhantes, quando a gente fala de que cefaleia é mais prevalente, aí é a migrânia, um outro tipo de cefaleia primária. A gente está falando de uma prevalência de 55,3%, então assim, mais da metade dos nossos pacientes com DTM miofacial podem apresentar migrânia, né? Que é essa cefaleia primária, a famosa enxaqueca, né? A gente não usa o termo enxaqueca porque enxaqueca popularizou. Qualquer dor de cabeça hoje em dia é chamada de enxaqueca. Eu tomei umas cervejas, acordei no dia seguinte com dor, tô com uma puta enxaqueca. Não, você não tá com enxaqueca, você tá com uma cefaleia por abuso de álcool, né? Então, assim, o termo mais profissional para enxaqueca é a migrânia, que é essa cefaleia primária, de origem neurovascular, uma dor unilateral, pulsada, né? Que tem como sintomas associados náusea, fotossensibilidade, não, esqueci o nome para sensibilidade ao cheiro. Esqueci. Tá? Mas tem várias características, é uma cefaleia primária extremamente prevalente na população de DTM. Então, muitas vezes o paciente chega para mim com DTM, eu, na minha anamnese, abordo isso, diagnostico, mas desconfio que tem algo mais, porque uma das dores que ele me relata tem muita cara de cefaleia do tipo migrânia, por exemplo. E aí, além de fazer o meu papel,
eu tenho que encaminhar, eu tenho que referir esse paciente para o neuro, para ele ser acompanhado com relação à migrânia, tá? E eu sei que ao tratar a DTM miofascial, que ele tem potencial de já aliviar as crises de migrânia, tá? Já tem estudos mostrando isso, olha que interessante. Então, o paciente, quando tem os dois, ele tem um pior prognóstico, mas a partir do momento em que o diagnóstico é reconhecido e ele é abordado tanto para a DTM como para a migrânia, ele vai melhorar muito mais do que ele melhoraria se ele só tratasse a DTM ou se ele só tratasse a migrânia, né? Muito legal isso. Então a gente tem que estar, a gente tem que ter essa parceria com um neurologista. Um outro motivo pelo qual eu converso muito com os meus parceiros na neuro são os pacientes neuropáticos, né? Então, o paciente neuropático comumente pipoca no nosso consultório, para quem trabalha com dor orofacial. Estou falando aqui de neuralgia do trigêmeo, dor neuropática trigeminal pós-traumática, né? E eu gosto que esse paciente, mesmo que eu faça abordagem inicial e até entre com medicamento, que ele seja acompanhado por um neurologista e aí ter alguém que seja parceiro é muito legal. Pela primeira vez desde que eu comecei a trabalhar com DTM, um neuro me procurou, né? E eu achei super interessante, isso aconteceu esse ano. Eu fui procurada por um neuro, o Dr. Henrique Miranda, um parceirão meu aqui em Belém, e ele me procurou e ele falou, poxa, a gente precisa conversar, eu tenho muitos pacientes que eu preciso de alguém da tua área para trabalhar junto. E eu achei isso tão legal, né? Eu falei, nossa, porque a gente fica sempre na luta de mandar uma carta de referência, às vezes não recebe resposta, né? Então eu achei tão positivo, falei, pô, tô no caminho certo, né? Tô no caminho certo. E, inclusive, pretendo fazer uma entrevista com o Henrique para a gente falar sobre essas coisas e ouvir o ponto de vista da neurologia, né? E aí eu acho que vai ser bem legal fazer um outro coffee break com ele. Acho que seria bem interessante se ele aceitar. Fiz o pedido hoje, ele ainda não me respondeu. Se ele não aceitar, vocês apagam o que eu disse, eu corto do vídeo e a gente segue em frente. Mas tá aí a terceira especialidade da área de saúde, importantíssima, parceiríssima da DTM, a neurologia. A quarta também é a da medicina, né? E que é a otorrinolaringologia, fiquei com medo de errar, né? Perceberam? E a medicina do sono. E por que esse profissional é tão importante? Primeiro que eu recebo muito paciente encaminhado de otorrino, tá? No vídeo sobre oclusão e DTM, eu cito a síndrome de Costen, né? Então, Costen, ele foi um otorrino que publicou uma série de artigos em 1934 dizendo que sintomas e alterações no ouvido eram, na verdade, resultante de alterações dentárias e da articulação. E foi a primeira vez que a classe médica assim, olhou para a odontologia como uma área que pudesse contribuir no paciente com dores da face. Então, isso foi um otorrino. Eu acho que isso vem dentro da medicina, é meio enraizado. Então, eles encaminham muito paciente para o especialista em DTM e dor orofacial. Isso é muito interessante. Eu tenho no Rio um parceiro, que é o Dr. Tiago Binotti, que ele me encaminha muito paciente, né? Porque o paciente, além de ter essa história, além de ter essa raiz aí lá do Costen, a gente tem que lembrar que dor no ouvido é um sintoma que o paciente com DTM também relata, tá? E aí ele sente uma dor nessa região pré-auricular ou de ouvido, ele vai no otorrino primeiro. Ele fala, pô, eu tô com uma dor. Aí o otorrino olha, avalia e fala, não tem nada aqui, procura um buco, procura um especialista em ATM, tá? É mais ou menos assim que acontece. E aí, essa parceria, ela é muito interessante. Eu, essa semana, recebi uma paciente de uma otorrino daqui da minha cidade, a doutora Warner, que também me manda muito paciente. Obrigada, doutora Warner. Mais uma vez, a gente não se conhece fisicamente, mas a gente tem muito paciente junto, aqui em Castanhal. E a paciente veio para mim porque tinha uma dor de ouvido, foi na doutora Warner e falou, bom, não, isso aqui não é ouvido, procura a doutora Tatiana, que eu acho que é a sua TM. A paciente, inclusive, já chegou com uma tomografia da TM,
E olha que interessante, ela na verdade tinha uma dor referida de masséter. Então, ao exame físico, a palpação do masséter profundo, eu reproduzi a dor de ouvido dela, né? Ela falou, falei, tá doendo? Tá, essa dor é familiar para você? Doutora, é a minha dor, tá doendo dentro do meu ouvido. Então, eu realizei o bloqueio, diagnóstico e a dor cessou, né? Então, os passos aí de critério para dor miofacial com referência. Então, era uma paciente que veio do otorrino. Comumente eles pensam que é ATM, tá? Mas assim, a gente tem que lembrar que pode ser uma disfunção da musculatura gerando dor dentro do ouvido. Pode ser ATM também. Então, essa troca é muito interessante. Outro momento em que a gente conversa muito com essa especialidade são os pacientes com queixa de zumbido, né? Os pacientes com queixa de zumbido costumam ir no otorrino e quando o otorrino não identifica, pede uma avaliação desse especialista em DTM, em ATM, né? E isso também acontece muito. Não é só a otorrino que olha essa questão de zumbido, a fonoaudiologia também. No Rio, eu tenho um grande parceiro, o Dr. Bruno Dutra, fica aí meu abraço para você. A gente também troca muito paciente, eu tenho muito paciente que me procura com zumbido e que eu toco a bola pro Bruno, né? É um cara que entende muito de zumbido. E, mais uma vez, ter parcerias, né? Então, eu acho que quando você já indica uma pessoa, o paciente se sente mais abraçado, né? Procura um otorrino, procura o doutor Tiago, procura o doutor Bruno, né? Ele sente que ele está sendo cuidado por uma equipe. Eu gosto muito de trabalhar assim. E aí eu finalizo a parte da otorrino, obviamente falando de apneia, né? Porque dentro da medicina do sono, comumente o otorrino assume essa parte, porque a apneia é uma desordem respiratória obstrutiva que envolve via aérea superior, né? Então, assim, a otorrino normalmente trabalha muito dentro dos pacientes com apneia e eu recebo muito paciente com queixa de bruxismo que tem apneia. Que aí eu vou investigar, tem apneia. E aí eu tenho que bater essa bola de volta para o médico do sono, ou o otorrino, no caso, que faça a parte de sono, para avaliar e a gente decidir qual a melhor forma de controlar essa apneia, certo? Então, quando a gente fala de apneia, e aí como eu trabalho com a DTM e com a odontologia do sono, né, que eu acho que não tem como mais você fazer DTM sem fazer sono, sem estudar sono, não estou dizendo que você tem que fazer, tem que estudar, nem que seja para fazer essa referência. Então, normalmente, no meu caso, quando eu encaminho os pacientes que eu desconfio de apneia e que fazem a poli, acabam tendo, ou que eu faço biologix e acaba tendo uma dessaturação importante, no meu caso são otorrinos, né? Mas a gente sabe que outras áreas da medicina podem fazer medicina do sono, tá? Na minha experiência, tanto no Rio quanto aqui, eu encaminho para otorrino, ok? Então, mais uma especialidade parceiríssima da DTM. A quinta especialidade parceira da DTM é a nutrição, tá? Então, assim, eu confesso para vocês que a nutrição não era algo que eu estudava e que eu me preocupava, porque eu ignorava mesmo, né? Até que dentro do nosso curso de especialização, a gente teve uma aula com o professor Léo Samari, e um nutricionista que trabalha muito com pacientes crônicos, e a aula dele, sabe, deu aquele blow na minha mente, assim, eu falei, caramba, o quanto eu ignoro, né? E aí eu tenho tentado estudar mais, porque a gente sabe que a questão nutricional influencia muito a experiência da dor também, influencia muito como esse paciente responde à terapia medicamentosa, né? Caramba, às vezes a gente tem paciente que não responde a nada. Como será que está a absorção desse medicamento, né? Como que está a questão nutricional? Como que está funcionando? Então, é interessantíssimo. Eu acho que a gente vai ter que cada vez mais também se preocupar com isso. A gente sabe que as questões nutricionais estão muito envolvidas com a inflamação no corpo como um todo, né? E um paciente pró-inflamatório, ele vai responder pior aos tratamentos de dor e ele vai ter alteração do processamento da dor, né? Então, é uma especialidade que a gente vai ter que
ficar também mais perto, e eu estou precisando correr atrás disso, estudar mais, fazer um curso disso. Por enquanto, eu fico no meu quadrado e encaminho, né? Porque acho muito importante também essa avaliação, acho que a gente tem que ficar de olho na questão nutricional, acho ela primordial também. Olha quanta coisa, né? E eu vou finalizar, a sexta especialidade é a odontologia. Então eu vou falar um pouco sobre, dentro da odontologia, como que a gente bate essa bola com outras especialidades da nossa área, né? Por exemplo, eu recebo pacientes da pediatria por conta do bruxismo infantil, né? Então, toda essa conversa sobre o fato do bruxismo infantil ser mais prevalente, né? E poder estar associado a desordens respiratórias. Então, a gente tem que ter essa conversa mais de perto com a pediatria quando o assunto é bruxismo, por exemplo. Eu acho que a gente tem que estar muito próximo aos bucomaxilofaciais, né? Primeiro porque, comumente, o paciente com DTM procura o buco e não o especialista em DTM. Porque ele não sabe que o especialista em DTM existe. Dentro da odontologia mesmo, os dentistas encaminham para o buco ao invés de encaminhar para a gente, né? Então, o paciente vai nesse bolo. Então, comumente, os pacientes com queixa, com sinais e sintomas de DTM, eles vão primeiro ao buco, né? Então, eu costumo receber essa referência do buco, né? Não, você tem que ir no especialista em DTM, tá? Então, isso acontece muito. E muitas vezes eu preciso do buco na abordagem desse paciente, e aí principalmente quando a gente fala das abordagens articulares, né? Quantas vezes eu preciso indicar a artrocentese, né? E a gente tem que falar sobre a artroscopia também, né? Sobre como a artroscopia vai melhorar muitos quadros de pacientes articulares crônicos, refratários, certo? Então a gente tem que ter essa conversa. A artrocentese em si, eu acho que o clínico pode até fazer cursos e fazer. Eu não faço, entendeu? Eu tenho a minha parceria, né, no Rio. Eu encaminho muito para Bianca Bravin, né? Um beijo aí para Bianca, parceira já de um tempo. Aqui no Pará, com o Dr. Diogo Macedo, Dr. Ricardo. A gente troca muito essa bola e é essencial. Lá no Hospital Barros Barreto, eu estou às quartas de manhã, junto com o Dr. Diogo Macedo, então a gente troca muito paciente. Então, muito paciente que ele realiza artrocentese, ele depois manda para mim, joga a bola para mim para fazer um acompanhamento clínico. E muitos dos meus pacientes com queixas articulares, eu preciso dessa intervenção para depois acompanhar. Então, está sendo muito legal essa convivência tão próxima, foi um presente para mim. Isso ter acontecido quando eu cheguei aqui, ter sido muito proveitoso, eu tenho aprendido muito, certo? Então, um abraço aí pro Diogo, pro Ricardo, pra Bianca, meus parceiros, Buco. E eu acho que é uma parceria que a gente tem que trabalhar cada vez mais. A orto é uma especialidade na odontologia que também recebe muito paciente com DTM, principalmente os pacientes com queixa de articulação. Porque acredita-se, né, existe esse dogma de que alterações dentárias causam alteração na articulação. Então, às vezes, esse paciente vai na orto querer botar aparelho para tratar um estalo articular, né? E aí a gente tem que ter essa conversa com a ortodontia. Eu vejo que cada vez mais pessoas da DTM estão dando aulas em cursos de ortodontia, e isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é muito legal, certo? Bom, temos também a questão da harmonização, essa especialidade tão nova na odontologia. Eu recebo muito paciente da harmonização, fica o meu abraço aos harmonizadores, colegas que me encaminham muito paciente, principalmente no Rio, né, que eu tenho muitos amigos na harmonização lá, e recebo muito paciente encaminhado, porque muitos pacientes estão indo parar no especialista em harmonização para fazer botox, né, e aí vou usar o termo popular botox, a toxina botulínica, para bruxismo e dor de cabeça. E aí primeiro, não tem que fazer. Segundo, caso haja a indicação de fazer, não é o especialista em harmonização, né? Ele tem que fazer essa referência, esse paciente tem que ser avaliado pelo especialista em DTM, porque ele está no nosso quadrado, certo? Então, eu tenho uma experiência e um prazer enorme de trocar informação com o pessoal da harmonização desde o início.
a gente vem aprendendo muito junto e criando essa confiança, né? E a conversa é sempre no nível de tentar aumentar a conscientização para acabar com essa obsessão com relação a fazer botox para bruxismo e dor, tá, gente? Não tem indicação para bruxismo. Para dor, a indicação é para um certo tipo de cefaleia, que no caso é a migrânia crônica refratária. Também para dor neuropática, a gente vê a indicação da toxina. Para dor miofacial, não é tão legal assim. Então, assim, tem que ser muito pensado. A toxina, ela é analgésica? O mecanismo dela não é só através da contração muscular, tá? Então, assim, ela tem mecanismos antinociceptivos, então a gente tem que ter toda essa conversa. E da mesma forma que eu não preencho um lábio, eu espero que o meu amigo da harmonização não tente fazer a toxina para bruxismo, né, ou a visco da TM. Eu acho que fica meio sem sentido. Então a gente troca muito paciente e isso é muito legal, tá? Eu sou muito grata à harmonização por isso. E pretendo continuar levantar essa bandeira, porque os pacientes estão indo procurar eles e não a gente, né? Eu acho que a gente da DTM tem que aparecer mais. A nossa sociedade está trabalhando muito com isso. A nossa presidenta, a professora Juliana Stuginski, cara, ela é sensacional em levar a palavra com relação à DTM, né? Então tem muita gente boa da DTM mostrando a cara e falando da importância. Então eu acho que vai melhorar. Já melhorou muito, ainda vai melhorar. E aí a gente tem também a endodontia. Eu recebo de muitos parceiros da endo pacientes com dores no dente que não são de dente, né? Então o paciente chega para ver uma dor, para achar que vai tratar o canal, e o endodontista fala assim, cara, mas eu acho que não é dente isso aqui, né? Então existem certas dores de dente não odontogênicas que o especialista em dor orofacial costuma estudar mais dentro de todas as especialidades, mas é lógico que a endo também estuda, né? Então também rola esse bate-bola bem interessante. E muitas vezes o paciente, eu já recebi vários pacientes com DTM, dor orofacial, que era dor de dente mesmo, e aí tem que tratar, né? E aí caminha. Vamos lembrar que as odontalgias são a principal causa de dor orofacial, tá? São as dores de dente. E também a galera da prótese, da estética, com os desgastes. Ai, meu Deus, tem desgaste, é bruxismo, bora restaurar, bora facetar, bora não sei o quê. Então, também, ainda bem, essa conversa tem aumentado. Desgaste não é diagnóstico de bruxismo. Desgaste ele pode ser uma cicatriz de um evento passado. Desgaste ele é multifatorial, né? Ele pode significar que o paciente tem, por exemplo, apneia, refluxo e outras alterações além do bruxismo, e tem o bruxismo também. Então essa conversa com a prótese para tentar abrir o olhar diagnóstico, e talvez esse paciente chegou para você com uma queixa querendo tratar o dente porque desgasta dente, porque tem bruxismo, talvez seja interessante ele passar no especialista em DTM, dor orofacial e sono. Pode ser apneia, certo? Então eu tenho essa proximidade também porque eu sou protesista. Porque eu fiquei 10 anos dentro da especialização de prótese, 11, com o professor William Frossá na UERJ, né? Chefe, beijo também, né? Alexandre, Miguel, Rodrigo, Adriana, Carol, nossa, tanta gente boa, Bruno, foram anos de tanto aprendizado ali dentro da prótese, e a gente troca essa bola, volta e meia, quando eu vou ao Rio, eu atendo o paciente no consultório do William, né, porque ele enxergou essa necessidade e ele me dá a honra de sempre dar uma aula para especialização sobre isso. Então, todo ano, logo no início, quando eles entram, eu dou uma aula sobre DTM e costuma ser uma conversa muito legal e muito proveitosa, certo? Nossa, ficou mais longo do que eu imaginava esse vídeo. Então, vou finalizar. Falamos bastante sobre 6 especialidades e subespecialidades importantes e parceiras da DTM. Falamos sobre 5 especialidades não odontológicas e dentro da odontologia sobre várias subespecialidades que também podem ter essa parceria, e que essa parceria é muito importante. Então eu agradeço, muito obrigada para você que teve a paciência de ouvir tudo isso e chegar aqui até o fim.
Lembra que eu tenho os conteúdos mais longos aqui no canal do YouTube e também no Instagram, e que no Instagram esse conteúdo ele é feito através de vários cortes com vídeos mais curtos, né? Então dá uma olhada lá, tanto no canal do YouTube, se você tem interesse em assistir as aulas completas, como no Instagram, se você quer uma informação para ser digerida de forma mais rápida, todo mundo quer hoje em dia, né? Dá uma olhada lá, deixe o seu like e interage lá com a gente, e a gente se vê da próxima. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.